Amém? Saúde o povo de Deus com a paz do Senhor. Amém. Vamos ficar de pé em nome de Jesus. Vamos, aleluias, a ler a palavra do Senhor. Aleluias, que se encontra no livro de Salmos, Salmo 105. Glória a Deus. Aleluias, eu creio que Deus tem uma palavra para o meu e o teu coração nessa hora. Amém? Salmo 105, versículo 14 e versículo 15. Salmo 105, versículo 14, versículo 15. Palavra do Senhor nesta hora. Aleluia, palavra que diz assim: a ninguém permitiu que os oprimisse, antes por amor deles repreendeu a reis, dizendo: não toquei nos meus ungidos, nem maltrateis os meus profetas. Amém? Vamos orar. Aleluia, pedir ao Senhor para que o Senhor abra essa porta da palavra e fale conosco. Santo, eterno Deus, grandioso, maravilhoso e único nessa hora, Pai amado, Pai querido. Então somente, ó Pai amado, aleluia, nós nessa noite, ó Pai, aleluia, nós te agradecemos por tudo que Tu tem feito em nossa vida, mas agora te agradeço por esta palavra cuja qual foi lida, Senhor, que através do Teu Espírito Santo Tu venha falar para conosco, em nome de Jesus, e nós falamos amém. Amém? A igreja pode sentar em nome de Jesus. Aleluia, Salmo 105, versículo 14 e versículo 15. Aleluia, nós, aleluia, aleluia, meditando na palavra do Senhor, nessa hora, aleluia, nós vemos que há um perigo, há um perigo de tocar no ungido do Senhor, não é assim? Há um perigo de tocar, aleluia, no ungido do Senhor. Nós sabemos que, aleluia, muitas vezes pessoas tocam, e quantas pessoas estão feridas por se levantar, aleluia, contra o ungido de Deus. Aleluia, nós sabemos que ninguém pode prevalecer contra o ungido do Senhor. Aleluia, ninguém pode prevalecer, porque aquele que toca em mim, aquele que toca em você, aleluia, não está tocando em mim e em você primeiro, está tocando em Deus. Nós sabemos que, aleluia, quando, aleluia, Senaqueribe se levanta contra o povo de Deus, aleluia, lá no capítulo 18 do livro de 2 Reis, também no capítulo 29 de 2 Crônicas, nós vemos que Senaqueribe invade Judá, capítulo 18, versículo 13 do livro de 2 Reis. Aleluia, e quando ele invade Judá, nós vemos que ele afronta a Ezequias. A epígrafe é bem clara no capítulo 18, versículo 19, dizendo que quando Rabsaque recebe a carta do rei e leva até o povo, e essas palavras faz saber ao Ezequias, a epígrafe diz que ele não afronta a Ezequias. A palavra diz que ele afronta a Ezequias e ao Senhor. Aleluia, ele não estava dizendo, aleluia, porque, aleluia, lá no livro de Jeremias, capítulo 1, versículo 19, a Bíblia nos ensina assim, aleluia, que e pelejarão contra ti, mas não prevalecerão, porque eu, Senhor, sou contigo para o quê? Para te livrar. Nós sabemos que, aleluia, o Senhor estava dizendo, não, olha, pode até se levantar para pelejar contra ti, mas não vai prevalecer.
aleluia, porque primeiro, aleluia, eles não estão afrontando você só. Você é meu escolhido, você é minha escolhida, é assim? Aleluia, né? Você é meu escolhido, você é minha escolhida. E principalmente que até o rei Davi, ele teve chance de tirar a vida de Saul, mas só que Saul era um escolhido, ungido, né? E o próprio Davi, ele chegou e disse: tocaria eu no ungido do Senhor e ficaria impune? Aleluia, mas por quê? Porque Davi conhecia a palavra e sabia que se ele tocasse no ungido do Senhor, se ele tocasse em Saul, mesmo Saul tendo desobedecido a Deus, Deus iria cobrar dele. Aleluia, Deus iria cobrar dele. Então, aleluia, então conosco não é diferente. Deus, aleluia, Deus vai cobrar daquele que toca em nós. Se nós tocarmos em alguém também, Deus vai cobrar. Deus vai cobrar. Aleluia, ou seja, Deus, aleluia, Deus com certeza, aleluia, Deus, ele vai nos defender, aleluia, como diz lá no capítulo 19, versículo 34, aleluia, desse livro de 2 Reis, diz a palavra do Senhor, que o Senhor diz assim: porque eu defenderei essa cidade, para a livrar, por amor de mim, por amor de meu servo Davi. Aleluia, então Deus estava dizendo: olha, aleluia, a peleja, aleluia, a peleja não vai ser tua, a peleja vai ser minha, aleluia, a peleja, aleluia, eu não vou deixar você pelejar nessa peleja sozinho. E quem se levanta contra ti, aleluia, não está se levantando contra ti, está se levantando primeiramente, aleluia, contra mim. Porque primeiramente, aleluia, nós vemos que capítulo 45, versículo 2 de Isaías, Deus iria adiante de nós. Então, aleluia, então primeiro se levanta contra Deus. Deus está na frente. Então, se Deus está na frente, estão se levantando primeiramente contra Deus. Aleluia, então, aleluia, então diz a palavra do Senhor, aleluia, que o aleluia, Rabizaque, ele recebe a carta do rei, e justamente ele vai, aleluia, com essa carta, aleluia, do rei, aleluia, e começa a ler para o quê? Para colocar medo no povo, aleluia, para colocar medo no povo e para jogar o povo contra Ezequias, aleluia, então ele começa a falar que, aleluia, que não deveria o povo dar ouvido a Ezequias, mas sim dar ouvido a Senaqueribe. Então, aleluia, então nós vemos, aleluia, uma coisa, aleluia, que nós já podemos deduzir, aleluia, que nós não devemos escutar a voz do inimigo. Aleluia, nós devemos escutar a voz de Deus. Aleluia, não adianta, aleluia, não mais, aleluia, mas o inimigo está dizendo isso e aquilo outro. O inimigo está dizendo que vai destruir a tua família. Aí Deus diz do outro lado: vai não. Aleluia, aí o inimigo diz que vai destruir a tua vida. Aí Deus vai do outro lado e diz: vai não. Mas, aleluia, mas se nós não tivermos cuidado, sempre tem alguém, aleluia, que vai, aleluia, que vai fazer o quê? Sempre tem alguém que vai, aleluia, tentar colocar medo em você. Sempre vai ter alguém que vai, aleluia, tentar induzir você a ter medo, porque sabe que se você tem medo, aleluia, aí você não vai prosseguir, você não vai lutar, aleluia. Então nós vemos que a primeira coisa que o inimigo quer da nossa vida é, aleluia, nos pôr medo, não é assim? Aleluia, nos pôr medo, aleluia, mas nós sabemos como, aleluia, não toquei nos meus ungidos, nem maltratei os meus profetas. Aleluia, está tocando, aleluia, em Senaqueribe, está dando lapada, aleluia, em Senaqueribe, em Ezequias. Tome, aleluia, Ezequias vai ser isso. Então, Senaqueribe dando lapada, aleluia, Ezequias. E Deus olhando de lá, disse: olha, Ezequias, aleluia, olha, Ezequias, eu estou ouvindo o que ele está dizendo, falando ao teu respeito. Eu estou vendo ele tocando, dizendo, aleluia, que tu não deveria enganar ninguém, aleluia, que ninguém, aleluia, poderia livrar o povo da mão dele. Eu estou ouvindo tudo que ele está falando ao teu respeito. Eu estou vendo, aleluia, eu estou ouvindo, estou vendo, estou ouvindo, estou vendo, estou ouvindo. Candarabaxiriou dele, me comandaram. Aleluia, ele vendo, aleluia, e ouvindo. Então, aleluia, Deus, aleluia, escuta tudo. Nossa querida irmã
irmã Rita não escuta uma pessoa falando da vida dela, mas Deus escuta. Aleluia, né? Nossa querida, aleluia, irmã Andréia não escuta alguém falando da vida dela, né? Os demais da igreja ou a minha pessoa, aleluia, né? Aleluia, ninguém, aleluia, escutou. Ninguém escutou o que o inimigo falou de você, mas Deus escutou. Não é assim? Aleluia, né? Pastor Everaldo não escutou o que o inimigo falou de você, mas Deus escutou. Aleluia. Aí Deus diz, aleluia, Deus diz, ó, está tocando. Aleluia, não está dando tapa nele não, mas está, aleluia, ferindo com a língua. Está tocando de uma maneira diferente, aleluia, né? Não está dando tapa, mas está tocando com a língua. Eu estou escutando. Aleluia, aleluia. Será que ele não conhecia essa palavra no Salmo 105? Aleluia, versículo 14. Aleluia, ele não conhecia essa palavra ainda, 14, 15. Não, aleluia, mas aleluia, se ele soubesse, aleluia, será que ele ia ter o temor de Deus? Acho que pode ser que sim, pode ser que não, porque tem tanta gente que sabe que não deve tocar, mas toca. Tem tanta gente que está ferido e ferida, né? Está ferido e ferida, porque está tocando aonde não deve. Tem tanta gente que está com a vida pela misericórdia, porque está tocando aonde não deve. Eita Deus. Então ela diz, então justamente, aleluia, Deus escuta tudo. Mas, eita, isso, aquilo, outro. Deus escutando. Andréia, é isso, aquilo, outro. E Jesus escutando. Vai, pastor, e Jesus escutando. Candarabaxirio de Camanai. Não é assim? Aleluia, e ele escutando lá, e ele dizendo, mas rapaz, está tocando no meu ungido. Agora, certa feita, eu até disse aqui, quem fala de mim por trás, quero ver quando encarar Deus de frente. Deus de frente, é verdade. Quem fala de mim por trás, quero ver quando encarar Deus de frente. Aleluia, porque fala de nós por trás, mas Deus está escutando e vai ter que encarar Deus de frente. Canta Yoshi Mehedereveco Manashi. Faz a panelinha, aleluia, faz até aquelas panelinhas falando, aleluia, falando mal por trás. Aí Deus diz, está falando mal por trás, mas vai me encarar por frente. Candarabayoshi Hedereveco Manasti. Teve uma certa feita, aleluia, eu fazia parte do ministério, e que fizeram uma armadilha, uma panelinha, falando mal de mim. E quando eu estava de joelho, eu senti quando o meu espírito saiu e ficou em cima assim, ó, e eles falando e eu escutando tudo. Estava escutando tudo. Agora imagine, Deus fez isso comigo. Meu espírito vinha para escutar a conversa, a panelinha que estava. Agora imagine, Deus fez comigo. Agora imagina Ele, que Ele é onipotente, onisciente e onipresente. Na sua onipotência Ele pode tudo. Aleluia. Na sua onisciência Ele sabe tudo. Aleluia, né? E aleluia, né? Na sua onisciência Ele sabe tudo. Onipresente, na sua onipresença Ele está presente em todo lugar. Então, aleluia, justamente, aleluia, eu escutei tudo que aquelas pessoas estavam falando de mim. Aleluia, mas não adianta fazer bandeirinha contra a minha tua vida, se levantar contra a minha tua vida, porque tudo que se levanta só se levanta para cair. E para panela, aleluia, Deus tem um, aleluia, um correio daquele bem grande para quebrar panela.
Deus tem um pedaço de madeira, ó. Eita, que paulada, viu? Aleluia! Ai de quem tocar, aleluia, no meu ungido eu vou tratar o meu profeta. Aleluia, não toquei os meus ungidos, nem maltrateis os meus profetas. E o principal disso tudo, que o versículo 14 diz que a ninguém Deus deu direito, ó, a ninguém. Deus não deu direito a ninguém. Pastor Everaldo não tem direito de tocar na vida dos irmãos e das irmãs. Aleluia, também os irmãos não têm direito de tocar na minha vida. Deus não deu direito a ninguém. Se Ele deu direito a ninguém, porque alguém se acha com direito e ainda se diz que é de Deus. Aleluia, se Ele não deu direito a ninguém, versículo 14, a ninguém eu dei direito. Se Ele não deu direito a ninguém, porque alguém ainda acha com direito de tocar? Mas não é? E ainda diz o Senhor Deus, sou de Deus, que de Deus que nada, rapaz. Aleluia, quem já viu, aleluia, se Deus não te deu o direito de tu tocar na vida de ninguém, se Deus não deu direito ao pastor Everaldo de estar tocando na vida de ninguém, de estar falando mal da vida de ninguém, e porque ela diz, porque mesmo eu sabendo que eu não tenho direito, eu faço isso. Posso não fazer isso, não. Eu não posso tocar na vida de ninguém, e ninguém pode tocar na minha. Aleluia, eu não posso tocar na vida da irmã Rita, nem a irmã Rita tocar na minha. Eu não posso tocar, aleluia, na vida da nossa querida, aleluia, missionária, aleluia, a futura missionária André também, né? Aleluia, eu não posso tocar na vida dela, e nem ela pode tocar na minha. Deus não deu direito a mim para isso. E o pior disso tudo, sabe o que é? Que tem pessoas que julgam, aleluia, não só toca, como julga e condena. Se acha no direito de não só tocar, toca, julga e ainda condena. É o Caifás e Anás, Caifás e Anás, é assim? Caifás e Anás, sabe o que ele fazia? 2 sacerdotes, foram os 2 que fizeram uma arrumadinha, mas oculta, julgaram Jesus às escondidas, ou melhor dizendo, jogaram Jesus às escondidas para o quê? Para que ele fosse crucificado. Não é assim? Aleluia! Aí julgaram, aleluia, Jesus, condenaram ele, mas eu quero ver a cara deles quando Jesus ressuscitou no 3º dia. Anás e Caifás, como é que está a tua cara? Eu ouvi essa palavra hoje. Eu ouvi essa palavra. Como é que eles conficaram ele? Julgaram, condenaram o Filho de Deus. Aqueles que eles pensavam que não era, que não era Jesus, que não era o rei do rei, ele pensava que não era o Jesus, que não era o rei dos judeus. Então eles pensavam, julgaram, condenaram. Agora imagine quando chegou o 3º dia, porque queira ou que não queira, muitos não acreditaram, acharam que alguém tinha roubado o corpo de Jesus, muitos não acreditaram, mas eu creio que no fundo do fundo alguém acreditou. Alguém acreditou. Então justamente Deus não deu direito a ninguém, mas se encontra Senaqueribe, manda uma carta com a Abisaquer vai entregar essa carta ao povo. Quando ele vai entregar essa carta ao povo, o que é que acontece? Diz a palavra do Senhor, aleluia, que ele começa a incentivar o povo contra Ezequias. Não é assim? Aleluia, começa a incentivar o povo contra Ezequias. Cante xerebe comana cheio de pulso. Labario de comana xerebe comana cheio de rebe comana. Aleluia, e Deus vendo, aleluia, o que estava acontecendo ali. E Deus, aleluia, e Deus dizendo a qualquer momento, aleluia, eu vou, tomar uma posição e vou mostrar para Senaqueribe que não se deve se levantar contra o ungido de Deus, contra o ungido meu. Não se deve se levantar contra o ungido de Deus. Eu nunca vi alguém se levantar contra o ungido de Deus para prevalecer. Pode estar troncho do jeito que tiver a igreja, mas não toque.
Aleluia, pode, não, mas fulano está desse jeito, rapaz, deixa a vida de fulano, rapaz, toma conta da tua. Aleluia, Jesus convidou Pedro, Tiago e João para estar lá no Getsemane, e Jesus disse orar e vigiar. Ele não mandou, aleluia, orar e vigiar pela vida dos outros, não, disse orar e vigiar pela tua. Tu tem que vigiar a tua vida, tu tem que tomar conta da tua vida e deixar a vida dos outros. Glória a Deus, aleluia. Não é assim, aleluia, mas tem gente que se importa mais com a vida dos outros do que com a dele, aleluia, e não sabe que está tocando no ungido, está tocando no ungido do Senhor, aleluia, e sabendo ele que está tocando no ungido do Senhor, e vai ter com Deus, aleluia, porque todo que toca no ungido, me diga um que tocou no ungido do Senhor, Não recebeu a descarga elétrica de Jeová. e não recebeu uma descarga elétrica de Jeová. Jeová vai lá, ó, pega o positivo e o negativo, ó. Eita Deus. Candaio Rabaio de Rebequinho Chegaio. Assim, então aleluia, então toca, aleluia, aí quando toca, aí Deus diz: pronto, agora aleluia, agora eu vou ter com ele, vou, aleluia, tocou, aleluia, você toca. Agora eu quero ver. Tu toca no meu ungido suporta a tua mão. Agora eu quero ver tu suportar o meu toque. É muito pesado. Senhor, não é assim, aleluia, aleluia, você tocou no ungido, aleluia, tocou, mas muitas vezes tocou, mas não tirou a vida, porque Deus não permitiu, porque Ele é o dono da vida. Mas eu quero ver quando Deus tocar em você. Não é assim? Aleluia, se eu tocar em quem, aleluia, quem toca, aleluia, quem está tocando, o missionário André, aleluia, é nosso querido irmã Rita, aleluia, eu quero ver, ó, porque é assim, aleluia, se uma pessoa toca em você, e vai ter que sentir o toque de Deus. Aleluia, toca em você para receber o toque de Deus. Toque em você não mata, mas se Deus tocar nele pesado, ele desce a sepultura, ela desce a sepultura. Não é assim? Ai, ninguém tocar no escolhido ou numa escolhida de Deus. Então, aleluia, então Senaqueribe, aleluia, ele vai digitar, aleluia, mandou a carta, antes a querer, coloca medo. Aí Deus diz: pronto, agora, aleluia, agora Senaqueribe, aleluia, tu vai ver o peso da minha mão. Tu vai ver o que é, aleluia, com quem, aleluia, contra quem tu tem se levantado. Quando ele se levanta, mandou a carta, aleluia, o povo temeu. Ezequias marcou a consagração, marcou jejum uma hora com o povo, mas depois ele vai consultar o profeta Isaías. Quando ele vai consultar o profeta Isaías, capítulo 19, capítulo 37 do livro de Isaías, nós vimos que ele consultando a Isaías, diz aleluia, né? Porque primeiro ele rasga a veste, versículo 1 do capítulo 19, diz que ele rasga as suas vestes. Quando ele rasga as suas vestes, diz que ele envia ele aqui, aleluia, é o sacerdote, e assim sucessivamente, aleluia, vai até Isaías. Quando ele consulta o profeta Isaías, diz que Isaías chega para ele e diz assim: dizer isto ao vosso Senhor. Dizer isto ao vosso Senhor. Assim diz o Senhor: não temas. Não temas. Por causa das palavras que tu ouviste. Eu sei que as palavras que tu ouviste te feriu. Ouviste palavras pela misericórdia, que foi o toque dessa pessoa, aleluia. Porque a maioria das pessoas tocam o quê? Com palavras. Aleluia. E a palavra que, aleluia, que você ouviu entristeceu você. Causou uma angústia dentro do teu coração. Aleluia. Mas a palavra do Senhor estava dizendo: olha, não temas. Aleluia. Porque, aleluia, por causa das palavras que tu ouviste. Porque, aleluia, com as quais os céus e o rei da Síria blasfemaram de mim. É forte. É assim. Candarabaxeia.
Senaqueribe, aleluia, porque falaram de vocês. Não temas, mas Deus disse: não, rapaz. Deus disse: falaram foi de mim. Deus estava dizendo: ó, Deus não estava dizendo que era do povo, Deus não estava dizendo que era de alguém, Deus estava dizendo: não, rapaz, falaram foi contra mim. Aleluia, falaram foi contra mim, não foi contra vocês, não, foi contra mim. Sabe o que Deus estava dizendo? Aleluia, dizendo: olha, aleluia, ele se levantou, não foi contra o meu povo, eles não estão tocando no meu povo, eles estão se levantando contra mim, eles estão tocando em mim. Então aleluia, então eu nunca vi alguém se levantar contra Deus e prevalecer. Eu nunca vi alguém se levantar contra Deus ou contra o escolhido de Deus para prevalecer. Nunca vi. Cante, cheirei. Deus poderia dizer: aproximar-se contra eles, falaram mal deles. Deus não disse isso, Deus disse: foi contra mim, ó. Deus estava dizendo: olha, ei, me ouve. Aquela pessoa, quando falou mal de você, Deus estava dizendo: falou mal de você, não, rapaz, falou mal de mim. Aquela pessoa, quando te humilhou, te desprezou, Deus estava dizendo: ó, então blasfemando é de mim, não é contra a tua vida, não é contra mim. Aí ele diz: então eu meterei, ó Deus, no controle, ó, meterei nele um espírito e farei, aleluia, se ele ouvir um certo rumor, e ele voltará para a sua terra. E nela eu farei cair morto a espada. Olha o perigo. Se levantou contra o ungido, se levantou contra Deus, para se levar contra mim. Aí Deus disse: pronto, agora Deus determina a sentença do inimigo. Eu não sei como, aleluia, como tem alguém que tem coragem ainda de tocar no ungido de Deus ou não ungido de Deus, porque a sentença vem. A sentença, mais cedo ou mais tarde, a sentença vem. No momento certo, Deus dá a sentença. Deus dá a sentença. Deus bate o martelo, porque eu sei que Deus bate o martelo, irmã Rita. Aquela causa, Deus está falando aqui agora, que está baixando o martelo. Deus está baixando o martelo, irmã André. Então, a sentença do inimigo, Deus baixa o martelo assim e diz: olha, Senaqueribe, tu se levantou, não foi contra Ezequias, aleluia, nem contra o meu povo, não, tu se levantasse contra mim, tu blasfemasse, foi contra mim. Então agora se prepara, porque eu tenho uma sentença para ti. Deus tem sentença para o meu e teu inimigo. Deus tem sentença para aquele que se levanta contra a minha vida, contra a tua vida, porque ai daquele que tocar no ungido de Deus. Tocarei ao ungido de Deus e ficarei impune. Davi disse assim: tocaria e ficaria impune. Não fica. Quem está tocando em você, aponta teu dedo de profeta para teu irmão, aleluia, para teu irmão, você faz, aleluia, se sentir esse também, aleluia, aponta teu dedo e diz assim, aleluia, diz assim: ninguém fica impune quando toca no ungido de Deus. Alguém que está tocando em você não vai ficar impune. Não vai ficar impune quem está tocando em você. Ah, Senaqueribe, tu vai ficar impune? Vai não, Senaqueribe, eu tenho sentença para ti, assim diz o Senhor. Então tenha cuidado, antes de tocar, pense duas vezes. A ninguém deve ter direito. Antes de tocar em alguém, pense duas vezes, ou mais vezes se quiser. Se quiser sentir a sentença de Deus, se quiser sentir a mão de Deus, continua tocando. Então Deus deu a
Deus, olha, Senaqueribe, já decretei, tu vai cair morto, tu vai morrer. Tocasse no meu povo, tocasse no meu escolhido, blasfemasse contra mim, então agora eu tenho uma sentença. Então, então justamente, quando Deus deu a sentença dele, ele disse: pronto, Deus já deu a sentença para o meu e para o teu inimigo. Já é uma sentença de Deus para a queda dele. Aleluia, aponta aí e diz assim: Deus já deu a sentença para a queda do inimigo. E olhe lá se essa sentença não for de morte. E olhe lá se essa sentença não for de morte. Porque aqui foi de morte. Aqui vai descer. Aleluia, tu vai descer, aleluia. Quando Deus dá a sentença, diz a palavra do Senhor que Ezequias, ele vai orar. Quando ele recebe justamente a carta que esse Abissagué trouxe de Senaqueribe, quando ele vai orar, aleluia, ele começa a apresentar a causa, a carta, o que havia escrito na carta. Está aqui, ó. Senhor, o inimigo vê o que ele escreveu. Aí, conjectura minha, mas Deus poderia chegar para Ezequias e dizer: calma, Ezequias, quem está escrevendo a tua história sou eu. Não importa o que está escrito nessa carta, o que importa é o que eu tenho escrito no livro da tua vida. Olha para a tua irmã e diz assim: não importa o que o inimigo escreve ou o que ele fala de você, o que importa é o que Deus está escrevendo e falando de você. Não importa, aleluia, aleluia, não está lá e aleluia, escreveu a carta, aleluia, não importava para Deus, aleluia, aleluia, não, Ezequias, aleluia, olha isso aí, aleluia, não importa não o que está escrito nessa carta não, Ezequias, não importa o que o inimigo está escrevendo de você, não importa o que ele está determinando para mim, para a tua vida, porque só vale o que Deus escreve e o que Deus determina. Então, aleluia, então não importa, aleluia, a sentença que o inimigo dá a sentença de morte. Ele deu a sentença de morte. Aí sabe o que acontece? Aí Deus revoga a causa e diz assim: quem vai morrer é ele. Aleluia, é assim. Aleluia, a mão faz uma foca para enforcar mais do que eu. Aí Deus diz: mano, vou revogar a causa. No lugar de tu enforcar mais do que eu, tu que vai ser enforcado nela. Se focou na própria foca. Não é assim? Canta eu me requibinio xerio de rebecomanai. Aí Deus, aleluia, ele ora, e quando ele ora, Deus fala com ele, aleluia, diz que a peleja não é dele, porque ele diz assim, ó, versículo 16 do capítulo 19: inclina ao Senhor o ouvido e ouve, abre Senhor os olhos e vê, ouve toda a palavra do Senaqueribe, a qual ele enviou para afrontar o Deus vivo. Afrontar quem? Deus vivo. Foi para afrontar Ezequias, não foi? Foi para afrontar os outros, não? Aleluia. Afrontar quem primeiro? Deus vivo. Aí ele diz no versículo 19: ele pede o livramento de Deus. Senhor, agora nos livra, Senhor, nos livra. Aí quando ele diz nos livra, versículo 20 diz assim: então Isaías, filho de Amós, mandou dizer a Ezequias: assim diz o Senhor de Israel, quanto ao que me pediste acerca de Senaqueribe, o rei da Síria, eu te ouvi. Ele estava dizendo: o que tu pedisse a respeito do teu inimigo, eu te ouvi.
Aí Deus chega e diz assim: eu conheço o teu assentar, eu conheço o teu sair, eu conheço o teu entrar, e o furor contra mim. Por causa do teu furor contra mim, isso é versículo 27, viu? Versículo 27 e 28. Por causa do teu furor contra mim, e por causa da tua arrogância, que subiu ao meus ouvidos, eis que eu porei o meu anzol no teu nariz, e o meu freio na tua boca, e te farei voltar pelo caminho que tu viesse. Deus já havia falado que ele tinha que voltar para a terra dele, e lá eles cairia a espada. Candarayoshi Rederebe Komanas, Riode Komanas, Ribiode Komanayoshi Rederebe Komanashi Redebe Komanayoshi Rederebe Komanas, Shiriode Komanayoshi Rederebe Komanas, Rede Komanas. Versículo, aleluia, 29. Aí o Senhor diz: isto te será por sinal este ano. Amém? Eu sei que a palavra vai mais adiante, mas ainda esse ano. Amém? Ainda esse ano. Eita Deus, estou entendendo tudo. Dei Komanas. Ainda esse ano. Passa desse ano não. Estou entendendo tudo. Vai, eu. Quem está entendendo nessa noite? Kamanayo Shihede Komanas. Ramadanibion de Komanai. Shihede de Komanai. Embora que aqui está falando que ainda esse ano se comerá espontaneamente nascer, aleluia, mas eu peguei a parte desse, aleluia, desse versículo dizendo assim: parte A, ainda esse ano. Será sinal, vai ser esse ano. Vai ser esse. Aí diz que quando Deus termina de falar, diz que pelo caminho que ele veio, ele iria voltar, que ele não ia entrar na cidade. O inimigo ele só entra também na tua casa se Deus permitir. Se Deus não permitir, ele não vai mais além. Ele só entra se Deus permitir. E Deus estava dizendo que ele não ia entrar. Andarayoshi. Deus estava dizendo: não vai entrar. Derivou, você crê que o inimigo não vai entrar mais na tua casa, não vai bagunçar a tua vida, não vai bagunçar mais a vida dos teus filhos, não vai bagunçar o teu casamento, não vai bagunçar mais nada. A partir de hoje, aleluia, Deus não vai deixar o inimigo entrar mais. Porque Deus vai te defender. Deus vai defender os teus. Deus vai ter se defendido, já tem me defendido e vai continuar defendendo quantas vezes mais precisar. Porque ele disse: vou defender, aleluia, essa cidade. Eu defenderei essa cidade por amor de quem? Por amor do meu servo Davi para mim. Fraco, é por amor de ti. É por amor de você. Você sabia que tem pessoas da nossa família que já não desceu por causa nas orações por amor a nós? Tudo isso que o Senhor está falando, eu vi. Candarayoshi. Labayoshi. Confirmação, né? Aí, Manita. Aleluia, mas é assim. Aleluia, por causa de você. Sabe por quê? Aleluia, alguém não desceu ainda por causa de você. Está entendendo? Até o teu inimigo que tem se levantado contra você, às vezes já não desceu por causa de você. Porque se você chegar e deixar de dizer assim: agora é contigo, Deus. Agora é contigo, Deus. Faz o que tu quiser. Porque às vezes você está lá orando, pedindo por ele, pedindo por ela, e Deus está dizendo: não, eu ia até descer, mas não desci ainda, porque ela não está querendo que ele desça, mesmo sendo inimigo. Mas a Bíblia está nos dizendo que Deus defenderia a cidade por amor de quem? Por amor de Davi.
Deus defende, aleluia, Deus defende a família da nossa querida irmã André, por amor aqui. Aleluia, a nossa querida irmã Rita, por amor aqui. Pastor Everaldo, por amor aqui, né? Aleluia, aleluia, se alguém que vai, aleluia, assistir esse vídeo, aleluia, Deus está dizendo assim: eu defenderei a tua casa por amor a ti. Candarabaio de Comanasti. Eu defendo a tua casa, eu defenderei por amor a ti. Aleluia, como ele estava dizendo, eu defenderei esta cidade para livrar por amor, aleluia, de quem? Por amor de mim, por amor de Davi. Por amor dele, por amor de Davi. Aí diz a palavra do Senhor que agora vem a destruição do inimigo. Aí diz que naquela mesma noite, Deus determinou algo. Você quer? Olha para tua irmã, aí você que vai assistir o vídeo, teu irmão, tua irmã. Ele diz assim, aleluia, diz naquela mesma noite, Deus decretou algo. Deus decretou a destruição do inimigo. Naquela mesma noite, Deus determinou a destruição do inimigo. Deus, aleluia, naquela mesma noite, Deus lá dos altos céus, se levanta do seu trono, chama, aleluia, no caso, aleluia, né? Aleluia, chama, aleluia, Miguel, né? Arcanjo Miguel. Aleluia, quando ele chama, ele diz: Miguel, vem cá. Dei eu de cama, eu tenho um serviço para te fazer lá na terra. Dei eu de cama na Chile, eu de cama na raia. Aleluia, se naquele se levantou, aleluia, contra o meu povo. Dele o exército dele está lá a afrontar, aleluia, Ezequias, afrontar, aleluia, o meu povo de Israel. Então, aleluia, então eu tenho um serviço para tu fazer. Aleluia, pega a tua espada agora e desce lá na terra. Eu tenho um serviço para tu fazer lá na terra. Naquela mesma noite, Deus estava, aleluia, mandando um anjo e dizendo, aleluia, dizendo: olha, Miguel, desce lá agora. Desvaria a espada, porque eu tenho uma guerra para tu guerrear lá agora. Eu tenho, aleluia, ao inimigo, aleluia, ao inimigo. Do meu povo, desce lá, faz o serviço. Diz que naquela mesma noite o Senhor enviou um anjo, aleluia, foi naquela mesma noite, não passou daquela noite. Eu creio que, aleluia, que foi naquela mesma noite. Eu creio que, aleluia, que está sendo agora. Eu creio que Deus, aleluia, está agindo na vida de alguém, aleluia, está enviando um anjo agora com espada desembainhada, aleluia, para ter com o teu inimigo. Eu creio que o anjo está batalhando agora. Eu creio que o anjo, aleluia, está lá batalhando agora. O anjo, aleluia, batalha, aleluia, está lá, ó, aleluia, o exército, aleluia, do rei da Síria, aleluia, de Senaqueribe, tá, aleluia, quando está o exército ali, aí Deus, aleluia, não precisa mandar muito, aleluia, não, Deus só manda um, aleluia, Deus só manda um, e aleluia, quando Deus manda aquele anjo, aleluia, diz a palavra do Senhor, aleluia, que naquela mesma noite, foi naquela mesma noite, eu creio, Arabacã, Tio de Rei de Comanai, foi naquela mesma noite, foi naquela mesma noite, foi naquela mesma noite, trabalhou de Rei de Comanai, naquela mesma noite, terminou de Comanai, que Deus enviou um anjo, e eu creio que está sendo agora, terminou de Comanai, se prepara, terminou de Comanai, Tio de Comanasti, porque Deus enviou um anjo, aleluia, com espada desembainhada, aleluia, no meio do arraial dos assírios, aleluia, para tratar com o inimigo. Então eu creio
Que Deus enviou um anjo para tratar com eu e com teu inimigo nesta mesma noite, porque ele disse naquela mesma noite, Deus tratou com o inimigo naquela mesma noite. E só um anjo, puxou a espada. O anjo fazia assim, mandava. Só via inimigo, aleluia, só via inimigo, só via queda de um lado, queda do outro, e o anjo lá, com a espada, o anjo só com a espada, aleluia, só com a espada assim, cantarabaxeri, onde comanaste, o anjo só com a espada assim, o anjo só com a espada lá, aleluia, o anjo só com a espada, aleluia, não precisou nem, aleluia, Ezequias pelejar, nem o povo de Israel pelejar, só o anjo pelejando lá, e a espada, aleluia, a espada, a espada para um lado, para o outro, aleluia, o inimigo caindo por terra, diz a palavra do Senhor, aleluia, que quando se levantaram, os restantes pela manhã, os que sobraram vivos, saíram em disparada, aleluia, e também o rei Sinaqueribe retirou-se, aleluia, e quando ele se retirou-se, diz que ele volta, aleluia, e quando ele volta e fica em Nínive, quando ele fica em Nínive, diz a palavra do Senhor, aleluia, que estando ele adorando ao seu Deus de roque, diz que Adramelec e Sarazé seus filhos, aleluia, vamos ver como é que é as coisas, aleluia, está ele adorando lá em roque, quando ele está adorando lá em Nínive, aleluia, diz a palavra do Senhor, que aleluia, que vem os filhos dele, aleluia, e quando vem os filhos dele, aleluia, Adramelec e Sarazé, quando chegam os teus filhos dele, aleluia, pega, puxa a espada e diz, pronto, aleluia, acabou o inimigo. Então, aleluia, serve de exemplo para mim e para você de não tocar no ungido de. O fim é triste. Morto pelos seus próprios filhos. Amém? O fim é triste de quem toca no ungido de Deus e quem toca, aleluia, no povo de Deus. O fim é triste. Assim, o fim é triste. Canta Yoshé de Comanaste. O fim é triste. Quem atenta, aleluia, só atentar, porque Davi disse: atentaria eu contra o ungido de Deus, eu ficaria impune. Só em pensar em fazer alguma coisa contra o ungido de Deus, não fica impune. Não é assim? Então, aleluia, então ai daquele que tocar no ungido ou no ungido de Deus. Amém? Então que Deus venha abençoar a todos em nome de Jesus. Que você venha guardar essa palavra no seu coração. Diz a palavra do Senhor, aleluia, que quando feriram a espada, Adramelec e Sarazé feriram Senaqueribe a espada, diz que eles fugiram para a terra de Ararat, e diz que Esar-Adom, filho de Senaqueribe, reinou no lugar dele. Amém? Mas Senaqueribe já era, porque se levantou contra os ungidos de Deus. Não é assim? Então isso serve de exemplo para nós. Amém? Que Deus venha abençoar a todos em nome de Jesus. Aleluia. Eu creio que nós recebemos da parte de Deus todos que vão assistir esse vídeo. Aleluia. Se inscreva no meu canal lá no YouTube. Aleluia. Vai ter sempre pregações, vai ter vários vídeos. Aleluia. Deixe também o seu joinha, para que o canal cresça cada vez mais. Aleluia. Em nome de Jesus, que Deus venha abençoar a todos. Guarde esta palavra no teu coração em nome de Jesus. Amém? Aleluia! Glória a Deus. Que Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Amém?